Boa noite, bem-vindas, deusas, irmãs. Deixa eu convidar aqui. Quantas mulheres lindas no meu Instagram. Convidei. Boa noite, bem-vindas. Oi, Paíla. Vou esperar entrar mais algumas irmãs. A live de hoje, o tema é o poder da ancestralidade feminina. Faz parte de uma série de lives que eu vou fazer junto com a professora Genice, maravilhosa. Ela hoje vai entrar um pouquinho atrasada, porque ela tá voltando do trabalho e tá no trânsito. Mas ela vai entrar. A hora que ela chegar, chegou, tá valendo. São 5 lives, toda sexta-feira às 20 horas. E os temas estão bem interessantes. Dá uma olhadinha depois no Instagram da Genice ou no meu. A gente vai alternar. Essas 2 primeiras estão sendo no meu, semana que vem é no dela, no outro eu acho que é no meu. A gente vai falar sobre parto natural, a gente vai falar sobre sororidade, a gente vai falar do corpo da mulher como potência. Tem mais algum? Parto, corpo, sororidade, acho que são esses, né? No final acho que tem uma vivência no Zoom, não lembro, tenho que ver. A gente está planejando uma vivência, se tiver tudo melhor, né, energeticamente, essa coisa da pandemia, uma vivência presencial, uma imersão no feminino ancestral, um dia inteiro de troca, de aprendizado, vai ser muito legal. E se der a gente faz, senão a gente de repente faz online, né, e espera mais um pouco. Tudo no tempo certo, né? E que bom que vocês estão aqui. Vou esperar um pouquinho. Vocês podem apertar nesse aviãozinho e convidar suas amigas, né? Convidar quem possa se interessar pelo tema. Amigas, irmãs, mães, netas, filhas. Homens também, os homens são bem-vindos. Um aluno hoje de constelação me perguntou se a live era aberta. Eu falei que era aberta e que ele era muito bem-vindo, né? Que bom que um homem quer saber um pouco mais do universo feminino, né? É muito importante que os homens despertem para a importância de conhecer a energia do feminino, para conhecer a nossa ciclicidade, né? Para entender por que a gente alterna tanto o nosso humor. Os homens que conseguem compreender isso, conseguem se relacionar melhor com as mulheres, né? E assim, em qualquer esfera, com as mães, com as irmãs, com as amigas, com as companheiras, né? Com as colegas de trabalho. Oi, Rô, linda! Bem-vinda!
Hoje a live tá florida, florida e linda. Então a gente vai falar um pouquinho da importância dessa ancestralidade, né? Nos tempos contemporâneos a gente se desconectou um pouco da nossa ancestralidade. A gente aprendeu a sobreviver isolada, né? Sozinha. O arquétipo da guerreira é muito forte, aquela que sobrevive a tudo sozinha, aquela que não reclama, aquela que tem que dar conta de tudo. 3 jornadas num dia, né? Cuida da casa, dos filhos, trabalha fora, estuda, né? E é pesado isso, né? E não precisa ser assim. Não precisa ser assim. É muito interessante que às vezes a gente, na constelação, quando a gente vai fazer um trabalho de ancestralidade, fortalecimento da ancestralidade feminina... Você já imaginou bater o olho em alguém e saber exatamente... Deixa eu parar aqui o YouTube, gente, que entrou esse raio desse comercial. Por que ela faz as coisas que ela faz? Que ideia maluca, né? Quando a gente faz o fortalecimento da ancestralidade feminina, as mulheres se emocionam muito e costumam relatar que é a primeira vez que elas se sentem pertencentes, sabe? Que elas tomam consciência de que elas pertencem a um sistema enorme e de outras mulheres, sabe? É muito legal, isso fortalece, isso empodera, e é disso que a gente vai falar aqui hoje. Eu vou acender minha sálvia, que aliás está acabando, para honrar todas as nossas ancestrais, as matriarcas, as curandeiras, as parteiras, as madres, as abuelas, a Mãe Terra, a Avó Lua, a Rô para vocês que estão aí, que vocês possam ser abençoados por essa planta sagrada. Pena que o Instagram ainda não tem cheirinho, né, gente? Porque é bom demais. Bom, sejam bem-vindas. Deixa eu ver que horas são. 9h10. Vamos lá. Então, a importância da ancestralidade feminina. A gente aprende... Ai, Lília, minha irmã linda! Bem-vinda, chegou bem na hora. A gente aprende nas constelações familiares, né? E não só nas constelações, a gente aprende no xamanismo, a gente aprende em algumas correntes espiritualistas, né? A importância da ancestralidade. O Bert, ele bebeu nessa fonte direta na África, né? Quando ele morou lá no sul da África durante 16 anos, e ele viu a importância de se honrar os nossos ancestrais. Como isso é importante, como isso fortalece. E como eu estava falando aqui no início, essa vida moderna, essa vida corrida, o próprio patriarcado, né, ele separou as mulheres, né, ele isolou as mulheres, limitou. A gente passou muitos séculos, um mosquitinho aqui, numa prisão mesmo, né, tendo que obedecer, seguir ordens, sem direito à palavra, sem direito ao prazer, sem direito a absolutamente nada, né, a sombra dos homens. Isso até hoje, né, é um pouco assim, graças ao feminismo, a esse movimento tão importante, a gente está conquistando um espaço maior de liberdade, né? A gente pode escolher o marido, a gente pode se separar, a gente pode trabalhar fora, mas isso é muito recente. Esses séculos de patriarcado, eles fizeram com que nós esquecêssemos, né, a importância do convívio, de estar agregado ao nosso clã, ao nosso grupo feminino, essa troca de energia. Eu costumo brincar, antes de entrar aqui, eu estava na cozinha com uma amiga, com a minha nora,
e tô esperando uma outra amiga pra gente tomar um vinho, né? Então a gente vai fazer um pequeno petit comité, um círculo de mulheres, e é muito gostoso, sabe? Não é só o homem que tem prazer em se reunir com seus amigos, né, para jogar bola, para tomar cerveja. Os encontros de mulheres são fantásticos, sabe? Muito legal. Eu nunca consegui fazer assim uma rotina de tipo assim, toda sexta-feira ou de 15 em 15 dias encontrar as minhas amigas. Mas eu gostaria muito de fazer isso, né? A minha filha mais velha, ela tem um grupo de amigas, de mulheres que sempre fizeram isso, né? E assim, elas são amigas desde a infância, agora, né, já estão casadas, tendo filhos, e elas continuam fazendo isso, né? E agora elas levam os filhos, é muito lindo isso. E é muito importante, porque assim, a mulher fortalece o seu feminino entre mulheres. Então, uma mulher que fica isolada, né, só convivendo com um companheiro, ou cuidando só da casa, ou do trabalho, sem agregar com outras mulheres, sem essa troca, ela vai se enfraquecendo. E da mesma forma, quando a gente passa pela vida desconectada da nossa ancestralidade feminina, a gente também enfraquece e muito, e mais, a gente adoece. Olha, bendito é o fruto, tem dois homens maravilhosos na live, masculino sagrado presente, Joel e Daniel. Olha, para vocês, ó, coraçãozinho para vocês. São homens que respeitam o feminino e que tem esse interesse pelo feminino, né? Isso é um diferencial. Tomara que um dia todos os homens tenham esse olhar respeitoso, carinhoso, né, para nós mulheres. Mas voltando, então assim, essa desconexão, esse desconhecimento de onde a gente veio, de como as nossas ancestrais viveram, quem eram elas, qual a história delas, quais as dores, quais os amores, quais os sonhos, sabe? Isso empobrece a nossa existência, sabe? Isso faz a gente ficar triste, a gente ficar fraca. Ai, Genice, chegou! Deixa eu ver como é que eu faço para convidar a Genice. Peraí. Fixar, responder. Mandei o convite. Não o quê? Não chegou? Eu acho que ela deve estar no trânsito ainda. Bom, vamos seguir aqui. Vou esperar ela chegar em casa, então. Eu percebo, né, que essas mulheres que não têm esse conhecimento, que não buscam esse conhecimento, elas ficam muito fragilizadas, né? E muitas adoecem, não só emocionalmente, né? Com depressão, ó, a Genice está no trânsito ainda. Mas presta atenção aí no volante, hein, Genice? Queremos que você chegue bem em segurança em casa. Já tá dando calor aqui. Tô toda fechada aqui, gente, porque eu moro em Jacarepaguá e tá bem frio aqui. Então as mulheres elas chegam a adoecer, sabe, emocionalmente e principalmente em relação ao útero e ovário, que a gente já falou aqui, vamos falar. Alguém está perguntando que tipo de doença física, né? Doenças relacionadas ao sistema reprodutor, né? Endometriose, câncer de colo de útero, de ovário, né? Essas doenças, elas falam muito da nossa ancestralidade feminina, porque o nosso útero, ele é um portal de ligação com todas as mulheres que vieram antes de nós. E além disso, a gente traz ruim a imagem para todo mundo, tá assim? Peraí, deixa eu abrir aqui a minha porta para ver se o sinal da internet melhora. Os desafios da internet. Ver se vai melhorar.
Alguém mais tá vendo a imagem ruim, gente? Me dá um feedback, porque eu aqui não tenho como saber. Só com o feedback de vocês, tá? Então, é, esse portal que nos liga tá ruim, né, Paila? Deixa eu ver aqui qual a internet que eu tô usando. Eu tenho medo de tentar mudar e cair no lugar aqui. Peraí. Aí vocês me dizem se melhora ou não. Vou ficar aqui mais perto da porta. Vê aí se vai melhorar. Porque aqui eu fico mais próxima do sinal da internet. O importante é vocês me ouvirem. Me ver não tem muito problema, não. Então, misericórdia, travou. Me dá um feedback aí, Paíla. Melhorou, travou? Eu mudei de lugar aqui. Piorou? Deixa eu 3 Wi-Fis aqui, gente. Tava melhor antes? Jura? Gente, vocês estão me confundindo. Ó, uma disse que melhorou e a outra disse que estava melhor antes. A imagem está desconectando. Melhorou. Agora a Lilian falou que melhorou. Porque eu estou mais perto aqui da porta de saída. Tá melhorando. Aleluia. Manda energia, gente. Energia de amor. Manda amor incondicional. Manda reiki. Manda diksha. Pra gente conseguir chegar no final dessa live. Então, gente, o nosso útero, ele é um centro de poder e de força que nos conecta a todas as mulheres que vieram antes de nós, tá? E ele também traz memórias celulares da história dessas mulheres, principalmente histórias relacionadas à saúde, né, sexual, reprodutora, as gestações, os abortos e abusos sexuais. Isso tudo fica registrado na memória desse grande portal, por onde todos os seres humanos passam para chegar na vida. Gente, isso não é pouca coisa, não, isso é muita coisa. Isso é de um poder incrível, né? Você poder gerar vida com a participação de um homem, óbvio, mas você sustentar uma vida dentro do seu corpo, passar por várias transformações biológicas, físicas, emocionais, sustentar isso, passar pelo parto, onde a Genice vai poder falar melhor disso. Depois você ainda nutrir o seu filho. Eu me lembro, eu amamentei meus 3 filhos, sabe? E um deles foi num período do Brasil bem difícil de inflação e o leite era caríssimo e era racionado, tinha que ir para a fila do leite. Eu amamentava a minha filha, mas eu tinha uma irmã pequenininha que tomava leite, eu sou antiga, tá, gente? Leite CCPL de saquinho, pois é. E eu ia para a fila do leite de madrugada e o leite era racionado.
E eu me lembro que eu pensava assim, graças a Deus eu tenho leite para amamentar minha filha, né? E hoje eu fui no mercado também com a minha filha, ela queria comprar leite lá para fazer uma receita. E, cara, fala sério, quase 5 conto uma caixa de leite, né? Enfim, nada a ver aqui com a live, mas como eu falei de nutrição, eu lembrei disso. Então, assim, olha o poder que nós mulheres temos, sabe? E o patriarcado, de uma certa forma, tentou podar esse poder, né? Primeiro, segregando as mulheres, implantando a ideia de que mulher é falsa, mulher é invejosa, que mulher compete, que duas mulheres não podem ser amigas, né? Implantando esse veneninho aí no nosso inconsciente coletivo. Depois, falando que a nossa menstruação é suja, né? Que ela é perigosa, que ela faz mal, né? O nosso sangue, sabe? A nossa vida jorrando, enfim. Depois falando do parto normal, que é perigoso, quer dizer, a mulher vem sendo amputada de tudo, sabe? A Genice vai falar melhor disso na live sobre parto natural como empoderamento da mulher, né? Ela tem informações fantásticas, experiências fantásticas para trazer para vocês. Ela é doula, ela dá um curso de formação de doula. Aliás, parece que está com um curso aí com vagas abertas, né? Que é a profissão do futuro, gente, doula. Porque assim, a gente chegou no momento da humanidade que está todo mundo saturado, está todo mundo adoecendo, sabe? E essa pandemia é a prova disso. Assim, a alimentação que a gente tem adoece, as relações que a gente tem adoece, a forma que a gente trabalha adoece. Então, assim, a gente se distanciou do que é natural. E eu creio que nessa era de aquário, a gente vai fazer um caminho de volta para o que é natural, né? Já tem pessoas se alimentando melhor, as mulheres estão voltando à prática do parto natural, elas estão voltando a querer amamentar os seus filhos, né? Já tem mulheres também querendo, usando produtos naturais, absorventes naturais, paninho, coletor, não pintam mais o cabelo, enfim, eu não estou ainda nessa vibe, mas eu vou chegar lá. Eu tenho fé que eu vou chegar lá, né? Eu ainda não desapeguei assim da indústria da estética e da beleza, mas está tudo certo também. Cada um no seu tempo. O que que é doula? Olha, a Genice vai ter que explicar isso para vocês, tá? Porque o meu conhecimento é quase nenhum. Eu sei que a doula é uma profissão que acompanha a mulher durante toda a sua gestação, durante o parto, e tem algumas que acompanham no pós-parto também. Então, ela vai ensinar, preparar, ajudar a mulher a passar por essa gestação de forma natural. Ela vai empoderar essa mulher para que ela consiga fazer o que ela, né, traz energeticamente para fazer. O corpo dela está preparado para isso. Toda mulher está preparada para ter um parto normal, toda mulher está preparada para alimentar seu filho, sabe? Só que a gente, por estar desconectada, né, por esse patriarcado, a gente se desconectou disso tudo, né? Quiseram nos convencer de que nós éramos frágeis. E não é bem assim, né? Então, as doulas fazem esse trabalho desse resgate ancestral da força da mulher, né? Para o parto natural. E é muito bonito, né? Porque ela prepara o corpo, ela prepara o emocional, ela desmistifica todos os enganos, todos os medos, né? É um trabalho que agrega também o companheiro, né? Se vocês pesquisarem aí parto natural, vocês vão ver que o companheiro, né, quando ele é presente, ele está próximo, ele participa ali do processo do parto. E assim, isso é bom para a mulher e é bom para a criança, né? Professora, doulas são mulheres
que acolhe mulheres que estão na gestação. Pronto, a professora agora deu uma resposta bem melhor que a minha, né? Mas é isso aí, daqui a pouco ela vai entrar, ela vai poder falar. Mas assim, embora esse seja um conhecimento ancestral também, né? Então, assim, você olhar para a sua ancestralidade, você incluir a sua ancestralidade, você recuperar esse conhecimento ancestral, né, da menstruação, do parto, do manuseio das ervas, do conhecimento do seu corpo, do acolhimento das outras mulheres, do que é ser mulher, da energia do feminino, isso tudo empodera, né? Por isso que é importante esse resgate, por isso que a gente faz círculos de mulheres, né? Porque nesse círculo a gente está resgatando uma prática ancestral, onde as primeiras mulheres sentavam em círculo em volta de uma fogueira para trocar, para se alimentar, nos seus rituais religiosos, né, para adorar a deusa mãe e para diversas outras finalidades, né? Então, assim, você vê que o círculo ele está presente em toda a cultura, né? A gente senta em volta de uma fogueira, né? A gente senta, a gente tem a dança de roda no folclore, né? Os índios dançam em roda, os xamãs sentam em roda, enfim, esse movimento, a própria dança circular em vários países, né? Dançar em roda. A gente senta, né? É porque as mesas hoje são retangulares, né, gente? Mas vamos imaginar, a gente senta numa mesa em roda de amigos para trocar, né? Então, assim, o poder do círculo, né? Esse simbolismo do círculo que está presente na própria natureza, no sol, na lua, no nosso corpo, nas nossas relações, né? O circular da energia, o circular do amor, o circular da palavra, o circular da troca. Então, assim, essa é a grande importância do círculo do feminino. Num círculo, a gente não tem hierarquia, né? Ninguém é maior do que ninguém. Ninguém sabe mais do que ninguém. A gente está ali como irmãs iguais para trocar, para acolher, jamais para julgar, para acusar ou para criticar. Embora, quando a gente se reúne, né, seja num círculo de mulheres, de homens ou um círculo misto, as sombras se levantam também, porque as sombras pertencem, não é só luz, tudo pertence, né? Luz e sombra. Então, pode ser sim que num círculo você se sinta incomodada com a fala de uma irmã ou com o jeito de uma irmã, sabe? Mas a gente aprende no círculo a não olhar ou julgar o outro, mas olhar para dentro. Por que que eu estou incomodada com essa irmã? Por que que a fala dela me doeu, né? Ou porque, enfim, sei lá, que a desenvoltura dela falar me incomoda, ou porque a beleza dela me ofusca os olhos. Eu tô com inveja, ela tem algo que eu não tenho, né? Eu posso desenvolver essa habilidade. Então, assim, por que que a gente tem que sentir inveja? Por que que a gente não pode sentir admiração, né? Eu vou me inspirar na Alba, que está aqui, personal, né? Que malha todo dia, que tem um corpo saradão, que se alimenta bem, né? Por que que eu não posso me inspirar nela? Pô, Alba, o que que você faz para estar com esse corpite, entendeu? Eu já até sei que ela está fazendo aí um trabalho de ficar com a barriga chapada, barriga zero. Bota aí, o Alba, o nome lá do grupo. Eu entrei no grupo, mas pergunta se eu fiz. Não fiz, né? Então, não adianta eu ficar com inveja da barriga da Alba, porque se eu não fizer o que ela faz, eu não vou ter a barriguinha dela. Enfim, então, assim, ao invés... quando uma sombra nossa se levanta, a gente tem que ser grata a essa irmã.
Obrigada por me fazer ver em mim, né? O que você provoca em mim, porque não existe o outro. Ó, ela botou lá o nome, estômago vacum, sei lá, estômago, sei lá como é que fala isso, Alba. Você tinha que estar aqui, mulher, fazendo propaganda, né? Então, assim, ao invés de se afastar, de falar mal, de ficar com raiva, nossa, eu te admiro tanto, sabe? Como é que foi sua história? Como é que você chegou aí? Como que você sabe dessas coisas, né? Quais foram as estradas que você percorreu? É trocar. Num círculo de mulheres a gente faz isso, sabe? E é muito forte, muito empoderador essa troca de muito crescimento. A Alba está vindo para cá, para o nosso círculo de mulheres. Se ela chegar a tempo, ela senta aqui do meu lado e fala desse trabalho lindo aí dela, que assim, que levanta a autoestima da mulher, né? O trabalho com emagrecimento também, emagrecimento saudável, enfim. Bom, mas voltando à nossa ancestralidade, gente, deixa eu pegar minha água, que ficou, quase que a pessoa derruba tudo. Minha água ficou lá no chão onde eu estava sentada. E a pessoa fala demais, fica com a boca seca. Então, quando a gente fala de ancestralidade feminina, a gente está falando de todas as mulheres que vieram antes de nós, né? Mas está tão longe, né, Ramona? Eu nem conhecia essas mulheres, tal. Como que eu vou me conectar a elas? Tem várias formas, né? Através da constelação, através da meditação, através de uma pesquisa de quem foram essas mulheres, qual a história delas, né? O que aconteceu na vida delas. Mas principalmente, gente, olhando e se aproximando da nossa mãe, da nossa avó, da nossa bisa, que ainda tiver a honra de tê-las perto, né? Minha mãe, por exemplo, já desencarnou há muito tempo, mas eu descobri, embora eu já fosse espírita, eu introjetei que ela continua viva dentro de mim depois da constelação familiar. Minha mãe nunca esteve tão viva dentro de mim como a partir do momento que eu conheci as constelações familiares, né? A gente costuma brincar que a gente deve tomar a mãe 3 vezes ao dia, porque mãe é vida. A gente veio de uma mulher, né? Que por acaso a gente chama de mãe. E não importa o que aconteceu depois. Essa mulher, a alma dessa mulher, quando se deitou com seu pai, a alma dos dois se abriu e deu permissão para que você nascesse. E você só está aqui me assistindo, né? No seu lar, com a sua família, com seus filhos, com seus pets, porque esse homem e essa mulher se encontraram. Porque o coração deles se encontrou e a alma deles permitiu que você nascesse, né? E tudo que veio depois, se por acaso, né? Alguém sente assim, eu não recebi o suficiente, eu podia ter recebido mais, tudo bem, né? Mas dá para dar conta disso com terapia, dá para dar conta disso com a sua família, né? Mas a sua vida, só a sua mãe e o seu pai poderiam ter te dado, beleza? Então, assim, não estou diminuindo a dor de ninguém, pelo amor de Deus, né? É um olhar quase que filosófico para a importância da vida, né? O fato de uma mãe não conseguir dar amor para um filho, o fato de uma mãe ter problemas mentais que leva ela a maltratar um filho, não anula o fato dela ter dado a vida a esse filho. Também não dá o direito de maltratar, de abandonar. Mas aqui a gente não está entrando em julgamento de valor, em crítica, a gente não trabalha com isso em constelação familiar, a gente não trabalha com isso com o feminino sagrado, a gente trabalha com olhar a nossa história
reconhecer o que aconteceu como nossa história, né? Essa é a minha história, eu aceito. Não adianta eu não aceitar, porque eu não tenho como voltar atrás e fazer diferente, né? Então, aceitar essa história e me fortalecer com o que eu vivi, né? Quantas mulheres que passaram por histórias de abuso sexual, por exemplo, desenvolvem um lindo trabalho com mulheres vítimas de abuso sexual ou de violência doméstica. Né? Quantas pessoas passaram, venceram câncer e hoje fazem trabalhos voluntários em hospitais de câncer, sabe? Então essas pessoas se fortaleceram com a experiência dolorosa delas e estão levando a vida adiante e fazendo algo de bonito com elas, né? Então, assim, respeitando a história de cada um, independente da sua história, do que você viveu, se você quer adentrar esse movimento filosófico, se você quer adotar essa postura de vida do feminino ancestral, do feminino sagrado, você tem que curar as suas feridas relacionadas às mulheres da sua vida. A sua ancestral direta, a sua mãe, depois a sua avó, a sua bisa e assim por diante. Não tem como você querer adentrar esse movimento, querer se empoderar alimentando essa ferida. Não. O caminho é curar essa ferida, né? Então, é preciso olhar para essas mulheres como mulheres comuns que elas são, né? Capazes de ter um ataque histérico, capaz de, sei lá, de abandonar uma casa, de cair no mundo, capaz de se apaixonar, enfim, capaz de qualquer coisa que um ser humano faria. A gente estava falando ontem no Papo Sistêmico que a gente idealiza muito a mãe, né? Como se fosse uma Nossa Senhora, a gente bota ali no pedestal, né? Mãe não peida, mãe não caga, mãe não trepa, mãe não tem dor de barriga, mãe não tem mau humor, mãe não fala palavrão. Gente, pelo amor de Deus, né? Mãe é uma mulher que trepou, engravidou e gerou uma vida, né? Desculpa aí falar dessa forma seca, mas né? Pode ter sido de uma forma tradicional, se apaixonando, noivando, casando, tudo bonitinho, ou não, né? Tem mulheres que se tornam mães numa noite, um romance de uma noite só. Mas assim, não, isso não faz delas mais mãe ou menos mãe, mais mulher ou menos mulher. Então, assim, o movimento do feminino ancestral passa por olharmos para a nossa mãe, para a nossa avó e todas aquelas que vieram antes. Mas, assim, é mais comum chegar no consultório, né, mulheres com problemas com as suas mães, né? Então, assim, isso tem que ser olhado. É um processo, para umas é mais rápido, para outras é mais lento, para outras é mais dolorido, para outras menos, né? E assim, é um movimento, gente, para dentro, de olhar para dentro, né? E que olhar é esse que eu tenho para com a minha mãe, né? Muitas vezes, quando a gente chega numa constelação, a gente se surpreende porque a gente acha, não, hoje em dia está tudo bem com a minha mãe. Quando você abre a constelação, não está nada bem. Quando você vê, você está excluindo a mãe, está botando ela lá no final do campo, quase que ela está caindo do campo, entendeu? De costas, bem longe. Aí a pessoa fala assim, não, afasta um pouquinho, mais um pouquinho. Gente, o campo está acabando, sabe? Então, assim, são movimentos inconscientes, são movimentos sutis, nossas dores. Fala das nossas dores. Então, assim, a gente precisa fazer esse movimento para dentro, a gente precisa olhar para nossa mãe,
A gente precisa fazer esse resgate. E não é, gente, não é a nossa mãe que tem que mudar. É a gente que tem que mudar. É o nosso olhar. Normalmente, o olhar de reivindicação, de julgamento, de crítica, de reivindicação, é um olhar da nossa criança ferida. A nossa criança lá com 2 aninhos, 3 aninhos, 5, 6, enfim, que buscou essa mãe e essa mãe não estava disponível. Só que a criança ela não tem o cognitivo e o sistema límbico emocional formadinho para ela entender tudo que estava acontecendo com a mãe, né? E muitas vezes a gente cresce, a mãe morre e a gente fica sem saber o que aconteceu na história daquela mulher. Porque às vezes ela se envergonha. Às vezes foi uma mulher que sofreu violência doméstica, foi uma mulher que sofreu violência sexual e ela não quer compartilhar isso com os filhos, né? Como ela sente vergonha. Mas a gente, a partir de um olhar infantil e egóico, porque a criança ela é meio egóica, né, gente? O mundo da criança funciona em volta do umbigo dela. Então a gente cresce e a gente continua olhando a vida com esse olhar de criança, como se o mundo girasse em torno do meu umbigo. O fato de eu olhar para minha mãe, né? Tirando o julgamento, tirando as reivindicações, porque eu entendi que ela é uma mulher comum e que ela tinha as dores dela, né? E mais, ela só pôde dar o que ela recebeu. Então, se a sua mãe não recebeu amor, atenção, carinho, proteção da mãe dela, ela não aprendeu, ela não sabe como dar isso. Ela repetiu um padrão, entende? Então, como que você vai culpar a sua mãe, né? Então, depende da gente mudar o nosso olhar. Porque também, quando a gente fica julgando, criticando, reivindicando a nossa mãe, a gente fica alimentando mágoa, alimentando dor e projetando nas outras relações aquilo que a gente entende como foi a nossa história. Uma história de abandono, por exemplo, né? A mãe é o nosso primeiro grande amor, sabe? Todos os outros são repetição desse grande amor. Então, se você tem a crença de que a sua mãe te abandonou, a sua mãe não te amou, provavelmente você vai ter problema de autoestima. Você não vai se sentir merecedora de ser amada, né? Porque assim, a criança pensa assim: se a minha mãe não me ama, se a minha mãe não me protege, ninguém vai me amar. Nem eu mesmo vou me amar. Porque eu sou feia, porque eu sou má, porque eu sou suja, ou qualquer coisa assim. A criança vai criar uma fantasia dessa. Então, assim, esse movimento do feminino consciente, do feminino ancestral, ele começa com esse olhar para essas mulheres, principalmente para nossa mãe, né? E para a cura dessas feridas, né? E isso dói, tá, gente? Não é facinho, não. É um passinho de cada vez, é um trabalho de cada vez, uma constelação aqui, um ho'oponopono ali, né? Algumas horas no divã do analista, do terapeuta, né? Enfim, como seja lá qual for o caminho de cura que você escolher. Vamos lá. Mas é importante, sabe? E é libertador. A gente que trabalha com constelação, a gente está pedindo para vocês fazerem perguntas. Que trabalha com constelação, a gente acompanha, sabe, a evolução dos clientes, a evolução dos alunos. E é lindo de ver. Eles chegam assim nos primeiros momentos, né, do curso com muitas dores, com muitas reivindicações,
com uma postura de desequilíbrio na hierarquia entre mãe e filho, ou mãe e filha, e no desenrolar do curso, ou no desenrolar da sessão, da terapia, né? A gente vê a mudança, né? Como fica mais leve, como a pessoa fica mais feliz, como que a relação melhora, né? E vocês sabem que a constelação ela trabalha também com uma ressonância, né? Energética. Todo mundo que entra numa constelação é beneficiado. Então, se você vai constelar sua relação com a sua mãe, mesmo que ela não esteja presente, ela vai receber as benesses desse tratamento, sabe? Então, assim, é muito lindo isso, né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Por enquanto, não, Genice. Então, assim, feminino ancestral, feminino consciente, é a cura do nosso feminino. E a cura do nosso feminino passa pela cura da nossa relação com a nossa mãe, a nossa ancestral direta, sabe? Não estou aqui fazendo uma pressão, não é isso. Mas se você tem problema com a sua mãe, procura ajuda. Procura uma constelação, procura uma terapia, vai dar conta disso, que isso vai ser bom para você, vai ser libertador para você. E muitas vezes, para você se relacionar melhor com a sua mãe, você precisa do que eu chamo, oba, a Genice está entrando, de um distanciamento saudável. Morar noutra casa, morar numa outra cidade, só ver de vez em quando. Entendi. Oi, entrou, Desculpa, minha linda! Desculpa. Imagina! Me perdoa. Tá perdoada, imagina. Aliás, quem sou eu para perdoar alguém? A gente tem pouco tempo, me perdoa de verdade, mas assim, tava um engarrafamento horrível. Eu não imaginei que fosse pegar esse engarrafamento todo. Mas eu tô ouvindo o tempo inteiro, você viu, né? E tava compartilhando aí. Ouvi. Compartilhando direto. Então eu vou te passar a palavra. Tá toda com você. Ai, desculpa. Então, oi, gente, boa noite. A gente tá o quê? Tá no teu Instagram, né? Desculpa, tô fora da... Então, a gente tem pouquinho tempo. Boa noite, né? Meu nome é Genice. Conheço a Ramona já há um tempinho e tenho uma admiração incrível por ela, por esse trabalho dela tão tranquilo, tão calmo, tão amoroso, né? É um trabalho amoroso, não tem como não falar disso. Espera aí, deixa eu só baixar aqui. Foi. É um trabalho muito amoroso, porque você, para falar de ancestralidade, eu estou ouvindo ela aqui o tempo inteiro, eu estava louca para falar, né? A gente fica louco. Ancestralidade, para falar de honrar, né, os nossos ancestrais, aqueles que vieram antes, e assim, aqueles que moveram céus e terras, mesmo sem consciência, né? Mesmo sem ter a consciência de que estavam liberando o caminho para a gente. Isso é fantástico. Por exemplo, eu hoje, né? Eu como Genice, Ramona como Ramona, com as meninas dela, o que a gente já conquistou e já fez e já trilhou para que outras pessoas não precisem passar por tudo que nós passamos, né, Ramona? O que a gente já passou? Poxa, eu fico toda arrepiada, né? Tanta coisa que eu já passei na minha vida, tanta vergonha, tanta tristeza. Trabalhamos tanto, né? Para poder hoje a gente trilhar um caminho, para ter um caminho em que nossos filhos, nossos descendentes, não precisam passar por isso tudo. Para quê? Para evoluir cada vez mais. Para os nossos descendentes chegarem e abrir caminhos para os filhos deles. Não é assim, Ramona? E assim a gente vai abrindo cada vez mais, né?
não supervalorizando a mim nem a ela, mas assim, a gente trabalhou muito para estar aqui hoje, para estar falando sobre o que ela está falando, com essa amorosidade, né, com esse empenho. Não só trabalhamos, mas sofremos, Muito, né, Genice? muito. Eu tive pânico, eu tive depressão, eu tentei o suicídio, entendeu? Todo nesse processo aí do esmagamento do feminino, do esmagamento da mulher. Gente, isso é fantástico no sentido de que o que ela fez para chegar até aqui e para trilhar esse caminho. Então não foi fácil. Não foi fácil para ela, não foi fácil para mim. Não é fácil ainda, né? Porque não é fácil ainda por quê? Porque eu ainda choro e choro aqui dentro, porque tem pessoas que eu falo e parece que são zumbis ainda, né? Que não estão ainda nessa realidade que a gente já conseguiu, apesar de tantas dores que a gente conseguiu trilhar até aqui. Então, a gente olha para trás agora e honra aos nossos ancestrais. E assim, ela falou, Gê, eu vou fazer uma meditação hoje, o que você acha? Eu falei, poxa, uma maravilha. Meditar, falar, olhar para aqueles que vieram antes e que se eu sofri, se a Ramona sofreu, você imagina o que minha bisa, o que minha trisavó, o que minha quarta avó não sofreu para que a gente estivesse aqui. Gente, isso é magnífico. Isso é lindo demais. Só que você precisa sentir isso na pele, para você ter esse entusiasmo e essa vontade de viver que tem a Ramona hoje, que apesar de ter depressão, de ter tentado suicídio, de eu ter tomado até bem pouco tempo medicação, né, para transtorno de ansiedade, e que até hoje a gente tem as nossas ansiedades. Mas para a gente estar desbravando tudo isso e estar aqui hoje falando para vocês, falando, vale a pena. Vale a pena honrar a minha avó, a minha mãe. Vale a pena honrar, porque minha mãe foi alcoolista e que chegou onde chegou. Então ela é uma ancestral, forte, firme, e que chegou, que veio lá de, sei lá, do canavial, né? Que é negra, minha bisa, negra, escrava, minha trisavó. Então, valeu a pena? Valeu. A gente hoje está aqui, estudou e está aqui tentando passar para vocês e passar para nós mesmas, porque a gente precisa ouvir o que a gente está falando, né, Ramona? Eu preciso olhar para a Ramona e eu vejo a Ramona, quando eu olho para ela, eu me vejo. Eu estava no carro agora e falei, caraca, eu preciso estar lá. Eu preciso olhar para ela e falar, eu também sofri, eu também sofro. Também sofro, mas eu sou muito grata a quem veio antes de mim, que abriu tantos caminhos para que hoje a gente esteja aqui na internet, olha, no local legal, ela está no espaço dela, né? Que ela conquistou um espaço hoje para ela, e eu estou aqui no meu espaço, da minha casa, falando para vocês. Falando o quê? Que vale a pena. E que vale a pena. Genice, e assim, para eu complementar, né? A minha cura, que eu vejo hoje em dia o adoecimento como um pedido do corpo de mudança de hábitos e pensamentos, né? E eu vejo como um despertar espiritual, né? Principalmente a depressão, o pânico. E eu tomei remédio apenas 6 meses, porque eu quis fazer tudo certinho. Mas eu usei floral, eu usei erva, eu usei chá, acupuntura, passe, todas as terapias integrativas que você possa imaginar para eu melhorar. E estudo, né? Porque eu fui estudar, eu já sou psicóloga, mas eu fui estudar esse outro olhar para a depressão, que é a noite escura da alma, o despertar espiritual. Entende? Fui fazer meditação, yoga, me apaixonei, hoje eu sou professora de yoga. E hoje eu entro num surto de ansiedade. Se eu parar de fazer yoga, por exemplo.
Se eu fizer 2 vezes por semana, eu fico zen, fico tranquila, passo pelos desafios da vida, porque a vida é feita de desafio. O que muda é como você olha para o desafio e a escolha que você faz. Vou surtar, vou cortar os pulsos, né? Ok, vamos respirar, o que a gente pode fazer para resolver? Então, assim, essa busca da natureza, busquei estar mais na natureza, não deixa de ser um conhecimento Isso, ancestral, exatamente. Buscar, né? buscar essa medicação, esse remédio, né, que é o remédio da alma, buscar as terapias integrativas, como a gente faz, né, que antigamente nada mais era do que plantas, né. Então eu lembro que a minha bisa, minha avó, minha mãe, né, e todas as idosas da minha época, elas faziam um chá e botavam a gente de cabeça para baixo, não sei se você lembra disso. Ô, Genice, olha só, se cair, a gente volta, eu vou abrir de novo para a gente Tá, concluir, não, tá? pode, Que vai fazer 1 hora não, daqui a pode pouco. concluir, não é, mãe? É porque eu cheguei mais animada, né? Eu cheguei um pouco mais animada. Mas, Mas vamos indo. Se cair, gente, eu vou abrir outra e a gente volta para então, concluir, eu tá? lembro O das pessoal ficar avisado. rezadeiras, né? Eu não sei se vocês têm essa. Eu tenho 53 anos. Nossa, É, não é? fui Me muito botava de tomar cabeça para passe na baixo, aí rezadeira. jogava, né? E saía dali, minha mãe saía dali feliz, né? Com as benzedeiras, as rezadeiras. E, e a gente hoje toma isso com um aspecto científico, que é ótimo, maravilhoso, né? A gente hoje diz que o que minha avó, minha bisavó, minha trisavó fazia antes, minha mãe fazia antes, hoje é válido porque tem um conhecimento científico. Legal, tá ótimo, só cientificou o que a gente já sabia, mas que a gente tem que trazer esse poder de volta, que além da ciência, que eu acho bacana isso, que eu acho que veio isso com a constelação, que eu sempre trabalhei com florais, mas traz assim, o que esse floral traz para mim agora, né? Como é que eu vou tratar essa pessoa com a minha intuição e com a minha sensibilidade? Qual é o floral para ela agora? É o floral do desapego? É o floral do amor? É o floral do perdão? Qual é o floral desse momento? Então, existe sim hoje a ciência da, das flores, a ciência das rosas, existe a ciência das plantas, mas existe ainda aqui, que é o que a gente vai resgatar, que é a ciência da alma, que é a ciência disso que vem, né, dessa sensibilidade e desse amor pelo outro, que era um amor que antes não era trabalhado desse jeito, mas a minha avó, a minha bisa, já vinham com esse amor, né? Elas já vinham com isso. Elas não vinham com a competitividade que o mundo de hoje traz, né? Não vinha, minha avó não vinha pintada. Genice, alguém perguntou aqui se os problemas de útero e ovário podem aparecer. Senta aqui. Ó, gente, essa aqui é a Bibi, ó. Ela veio para o nosso círculo de mulheres. Adoro. Se os problemas de útero e ovário podem ser ocasionados pela distância da mãe, fluxo de amor interrompido. Pode, claro, claro que pode, lógico. Pode, porque como é a nossa casinha, a gente veio dessa casinha, como você falou, né, anteriormente, iniciou falando com isso. Gente, essa casinha que a gente veio, que é o nosso, que é o útero da nossa mãezinha, maravilhoso, né, criado por Deus, esse local maravilhoso, quentinho, um lugarzinho que a gente ficou ali tanto tempo. Se esse lugarzinho, de alguma forma, foi danificado, foi maldito, maldito é maldito, maldizido, maldito, né? Alguém falou mal dele. É como se falasse mal da nossa própria casa, do nosso próprio filho. Então a gente adoece sim.
Então, o que que acontece? Eu penso assim, a gente tem que criar essa força, e aí eu vejo na Ramona isso, traz essa força ancestral para curar isso. Eu tenho poder de cura, sim. Por quê? Porque eu não vou me envolver com o que todo mundo diz. Aí ela falou de crenças. Eu tenho que limpar essas crenças de mim. Eu posso fazer isso sozinha, Genice? Posso, posso. Só que eu tenho que estar centrada, né? E Bert Helling fala disso, né? Fala disso. Eu tenho que estar... Acompanhada é mais fácil, né, Genice? Acompanhada é mais fácil. Sim. Principalmente se for alguém que já passou por Gente, isso. Um mais velho, um profissional. se você tem uma né? avó, um profissional, se você tem uma tia mais velha, que faz parte da tua ancestralidade, se você tem uma amiga que é muito idosa, como eu tenho uma de 94 anos, que eu vou lá e pergunto tudo a ela, né? Que lindo. Então, isso fica mais fácil. A nossa jornada fica mais fácil, sim. Então, procurar companheiras ou companheiros, né, que sejam, que você vai falar melhor sobre isso depois, dessas guerreiras que existem em nós, procurar esses símbolos dentro de nós, ou, né, além de nós, procurar um todo, procurar na natureza, procurar Deus, sempre trazendo para cá. Ô, Genice, você falou da sua amiga mais velha. Me ocorreu uma frase ou algo que eu já escutei, que é a diferenciação entre conhecimento e sabedoria. O conhecimento se adquire em livros, em estudos, faculdades, mas a sabedoria é só com a idade, só com a experiência de vida, com as vivências, sabe? Então, todo idoso, ele é um templo de sabedoria. Porque pensa bem, uma mulher de 90 anos, ela já viveu tudo. Ela já foi criança, adolescente, mulher madura, terceira idade, já vivenciou a vida, a morte, encantos, desencantos, vitórias, fracassos, tudo. Tudo. Tudo que você imaginar, uma pessoa de 90 anos já viveu. E a gente desperdiça essa sabedoria. A nossa sociedade, né? Exatamente. E o movimento do feminino sagrado, das constelações familiares também, que é resgatar o que você falou, honrar os mais velhos. Eles vieram antes, eles são maiores, eles sabem mais. Eles merecem ser reverenciados. Merecem, devem. É uma grande sabedoria isso. Cada vez que você reconhece... E não é só porque eu tô entrando na terceira idade, não, tá? Tô puxando a sardinha pro meu lado, não. Não é, não é. É porque vieram antes, gente. É simples assim, né? Vieram antes e sabem um pouco mais. Sabem mais do que a gente. A gente sabe mais tecnologia. Quando você vai mexer com tecnologia, você vai ensinar o idoso. E ele vai e fala alguma questão assim que é de uma sabedoria milenar para você. Eu tenho uma amiga que tem 94 anos, amiga, que ela fala assim, Genice, mais vale um banguela do que um sem dente, um negócio assim. E eu falei, mas ué, como é que é isso? Ela falou, quer dizer, o que eu interpretei, o que ela falou, mais vale você ficar com alguém que sabe pouco do que ficar sem ninguém, né? Então, será que vale? Eu ficava, né? Porque a gente moderna, que trabalha, que estuda, quer saber de... eu quero ver minha vida, eu quero honrar meus ancestrais que não tiveram liberdade, e agora eu quero honrar todas, tendo liberdade. Quer passar o rodo, né? Passou a liberdade. Tô sabendo, tô entendendo. Mas tem tempo para passar o rodo, como diz a minha amiga, né? Tudo tem seu tempo, porque passar rodo também vai até a página 2. Passou o rodo, depois vai ter que passar o rodo com alguém, né? Passar o rodo sozinho é muito ruim. Então, vamos passar o rodo com outra pessoa. Sempre é bom um companheiro. Mas é bom também, muito bom, maravilhoso ficar solitário. É lindo, é lindo. Porque na solidão é que você se encontra. Mas também... Não, Genice, é mais lindo ainda você ter um companheiro em que vocês possam respeitar este momento individual de cada um.
Você poder virar para o seu companheiro ou para a sua companheira e falar assim, meu amor, hoje eu estou a fim de ficar sozinha, tudo bem para você? E a pessoa falar, tudo bem, meu amor, então eu vou aproveitar e vou tomar um chopp com a galera. Beleza, vai com Deus, amanhã a gente se vê. Olha que Isso é maravilha. lindo, gente. Isso é muito respeitoso, isso é muito sábio, né? É sábio porque ninguém aguenta todo mundo. É difícil, hein? Porque eu tô falando isso, mas na prática eu ainda não tô lá, Mas a gente entende? está Mas eu tô falando, e trabalhando para esse isso. vídeo aqui vai ser gravado, vai estar para daqui a uns 20 anos as nossas netas ou bisnetas estarem vendo isso e falar, ali, viu o que a nossa Bisa falou? Então a Caraca! gente não está gravando só para gente, né? A gente não está gravando para pessoas só de 18, 19, 20, 30 anos. A gente está gravando é para o mundo, é para um futuro muito maior, né? É para uma consciência maior que a gente está falando isso tudo. A gente não está falando só para gente. Com certeza. Zenice, você pode conduzir então uma breve meditação assim para a gente olhar para essa ancestralidade feminina? Meu Deus, cheguei. Não? Não, eu até posso. Ah, Mas é que Zenice, eu cheguei agora, Gabriel, eu tô pode. agitadíssima, né? Você estava mais calma, né? Não tá, não? Sei. Ah, bom. Eu até faço, mas assim, eu tô bem agitada, bem feliz por tudo que eu tô ouvindo de você. Mas se você quiser, mas eu acho que você fica. Então, assim, eu começo, ajuda você a se acalmar e depois você conduz a gente, pode ser? Bom, então deixa eu ir, tá? Deixa eu ir. Tá, Então tá. Eu seguro na sua tá, mão. tá. Então, assim, eu peço que vocês que estejam aí, né, fechem os olhos. Eu vou apagar a luz aqui da minha casa, do meu quarto. E eu estou imaginando aqui, atrás de mim, eu vou apagar a luz, tá? Respira fundo, todo mundo respirando fundo. Imagina, imagina atrás de você a sua mãe. Se ela está viva, se ela está em outra dimensão, imagina então a sua mãe atrás de você. Imagina a sua mãe atrás de você e imagina ela sorrindo atrás de você. Ela nessa dimensão ou em outra dimensão. E você respira fundo e imagina ela com as mãos no seu ombro. Essa é a tua mãe. Essa foi a mulher que te deu a vida independente de qualquer coisa. Ela te deu a vida. Você saiu dela, independente de qualquer coisa, independente de qualquer problema. Você saiu dela. Você é produto dela. Imagina agora, atrás dela, a sua bisavó. Respira fundo. Respira fundo. E vê se consegue, através de um olhar, sem olhar para trás, sentir simplesmente tua mãe saindo da tua bisavó.
Então imagina você, imagina sua mãe, imagina sua mãe saindo da sua bisavó. Eu não sei como você vai estar pensando e vai estar fazendo isso. Eu tenho até curiosidade de saber, mas imagina a sua mãe saindo da sua bisavó. E sente agora atrás de você a sua mãe e a sua bisavó. Eu não sei como você está imaginando isso, mas imagina as três numa só. Perceba a força que isso traz em você. Eu aqui no lugar que eu estou percebendo essa força. E essa força em mim quase me paralisa. Porque essa força, ela é quieta. Essa força é uma força que não faz barulho. É só uma força que vem. E eu estou sentindo ela agora. Eu estou sentindo agora a força da minha mãe e a força da minha bisavó. Por trás da sua bisavó, sem você ter conhecido ou conhecido, imagina a sua trisavó. É a mãe da sua bisavó. Só sinta um fluido energético vindo até você. E você vai se sentindo muito grande, muito forte. Eu agora estou me sentindo. De olhos fechados. Você vai sentindo essa força vinda da tua terceira avó. Da sua força ancestral. É uma força muito grande essa força. É uma força que te trouxe até aqui. E se não fosse essa força, esse veículo, você não estaria aqui. São forças utilizadas por Deus para que você esteja aqui. São forças utilizadas por algo maior para que você esteja aqui. Vamos imaginar agora a tua quarta avó. Imagina atrás de você sua mãe, sua bisa, sua trisa, sua quarta avó. Imagina você muito grande, porque é muita força. Muita força. Respira fundo, pega essa força toda. Sua quinta avó, sua sexta avó. E dá uma olhadinha para trás de leve, sem virar a cabeça. E imagina uma fileira de mulheres atrás de você. Nossa. Eu não sei vocês, mas eu sei que eu sinto muita força aqui. Força para viver, força para ir para a vida, força para amar, força para trabalhar, força para o invisível. Vem uma força que não dá para mensurar, porque essa é a força do amor. E o amor, ele pesa, mas é um peso muito gostoso. É um peso que você até baba, fica babando.
É uma força que você faz uma postura e que você pode tudo. Fica com essa força. Essa noite você imagina todas essas mulheres atrás de vocês. Só seja grata. Grata a todas essas mulheres. Só gratidão. Obrigada, Ramona. Obrigada pela experiência. Obrigada pelo acolhimento. Obrigada por me deixar participar dessa live. Obrigada aos meus ancestrais por estarem comigo nesse momento. Obrigada a todas as mulheres que participaram de nossas vidas. Gratidão a todos. Ai, que lindo! Sabia! Tinha que ser você, mulher linda, forte. Que coisa linda. Chega, eu fiquei vibrando aqui, ó. Meu corpo estava tremendo. Que lindo. Muito Gratidão, obrigada. gratidão. Desculpa aí, Ramona. Gente, vamos ficando. Não, para de pedir desculpa, tá tudo certo. Gente, semana que vem tem mais, tá? Ô, Genice, você tá com curso de doula é para quando? Para o dia 8 de maio, que inicia. Mas eu não tenho pressa. Ah, então fala um pouquinho Não, eu não dele. tenho pressa, Ramona. Fala um pouquinho. Essa força está muito gostosa. Vamos ficar nessa vibração, tá? Tá. Quem quiser saber É só me mais, procurar. fala com a Genice lá no Instagram dela, procura se informar, tá? Obrigada, uma boa noite para vocês, bom final de Obrigada semana. pelo Até convite. sexta. Tchau. Até sexta-feira que vem. Obrigada, meninas. Tchau. E agora eu não sei como sai. Lá em cima, lá em cima. Ah, no vermelhinho, X. no vermelho, no Aqui? vermelhinho, aí. Beijo, Inferno. Gê. Aqui?